domingo passado, a Federação Israelita do Rio de Janeiro e a Confederação Israelita do Brasil recordaram a incorporação do país na luta das democracias contra o nazifascismo. A bela cerimônia marcava também os 52 anos do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra, o famoso Monumento dos Pracinhas, e também a troca da guarda entre a Força Aérea Brasileira e o Exército. O objetivo da Fierj e da Conib foi colocar uma estrela de Davi e uma placa no mausoléu do Monumento dos Pracinhas. O evento contou com a participação de autoridades, como a do ministro da Defesa, Celso Amorim. A comunidade judaica, o povo judeu, foi dos que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial, e os valores pelos quais o Brasil lutou, as nossas forças lutaram na Europa, foram justamente esses que inspiraram sempre a história da comunidade judaica, que é um convívio com a tolerância, com a criatividade, com a cultura e contra a guerra. Mas às vezes você tem que lutar para justamente terminar com a violência. Em junho de 1942, Hitler decidiu entrar no litoral brasileiro. Em 4 dias, 6 navios foram atacados, desaparecendo no mar centenas de inocentes. Diante do clamor popular, em agosto do mesmo ano, o governo Vargas declarou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Depois me convocaram para a guerra, né? Assim que o Brasil entrou na guerra, me convocaram. E 6 meses depois eu estava já na Itália, entendeu? Mas felizmente eu fui promovido a 3º sargento, eu fui como 3º sargento mecânico de viatura. Fomos com muita gana, porque afinal nós perdemos 900 e qualquer coisa entre tripulantes e passageiros. E eles nos destruíram a nossa marinha mercante. Até hoje nós ainda estamos capengando por culpa deles, então tínhamos que ir. A cerimônia oficial para a inauguração da Estrela de Davi iniciou com o discurso da presidente da Fierj, Sarita Schaffel. A Federação Israelita do Rio de Janeiro expressa nesse momento o seu júbilo pela justa homenagem que presta aos combatentes brasileiros de terra, mar e ar que perderam suas vidas na luta contra o nazifascismo. Agosto de 2012 assinala os 70 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, após o torpedeamento dos navios da Marinha Mercante Brasileira. O resgate das experiências significativas do passado, por mais doloridas que sejam, não implica em conformismo, mas significa abrir caminho para as centelhas da esperança por um mundo melhor. Nesse sentido, a história não é vista como o que foi apenas, mas como a se fazer, como uma ação ainda possível. Lembrar nesse contexto não é reviver, mas refazer, é reflexão, compreensão do agora a partir do outrora. Refletir sobre um tempo em que os navios com refugiados judeus da perseguição nazista, que procuravam abrigo seguro nessa nossa terra, se cruzavam nos mares com nossos bravos pracinhas que iriam ocupar as suas posições nos campos de batalha da Europa contra as nações do eixo. Brasileiros natos de todos os credos e naturalizados, que não tinham noção na época da barbárie do Holocausto, um acontecimento sem precedentes na história moderna de nossa civilização. Primo Levi descreve esse horror falando do homem judeu que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, continuou o poeta, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar. Pensem que isto aconteceu. Repitam essas palavras aos seus filhos. Para que essa história de bravura e resistência não fosse perdida ao longo do tempo, foi-nos concedida a honra de agregar o símbolo maior da identidade judaica, a Estrela de Davi,
a esse ambiente de profunda espiritualidade que nos remete à proteção divina, ao ecumenismo, à diversidade no culto de nossos heróis, que deram suas vidas lutando por ideais eivados de humanismo. Agradeço à artista plástica Ruth Kack pela confecção da escultura, ela mesma, filha de um tenente R2, Abraão Bregman, integrante do Sistema de Defesa da Base de Natal. Agradeço também, comovida, ao diretor de Cidadania da Federação, o historiador Risael Blasberg, que, junto do coronel Germano Américo dos Santos, tornou possível essa memorável iniciativa. Agradeço ainda aos oficiais do alto escalão que apoiaram a consecução dessa cerimônia. Uma menção especial aos veteranos aqui presentes. Que Deus os proteja. Finalizando, consta da tradição judaica que, mesmo num dia de celebração como esse, devemos sempre nos lembrar dos homens, mulheres e crianças que ainda vivem guerra declarada ou não, alijados dos seus direitos, sob o jugo de preconceitos e discriminações, seja étnica, de cor, de orientação sexual, de religião ou de qualquer outra natureza sectária. Cabe a nós, cidadãos brasileiros, retomar o fio de uma história inacabada para tecer-lhe a continuação, projetando o poder nacional em busca de um mundo melhor, de uma humanidade mais igualitária e feliz. Obrigada e shalom. O ministro da Defesa também emocionou a plateia com suas palavras. O Brasil tem essa característica especial de receber a todos e a todos que não perdem a sua personalidade, que não perdem as suas memórias, os transforma simplesmente em brasileiros. Fiquei sabendo hoje, porque me foi aqui relatado por um dos membros da comunidade, que entre esses mortos aqui e outros cujos nomes estão inscritos, há vários judeus, muitos judeus que lutaram na fé, como parte dos pracinhas brasileiros. Fiquei sabendo, mas também não fiquei surpreso, porque justamente essa capacidade de integração dos que vieram, mas também da maneira como foram recebidos, é uma característica do nosso povo. Por isso, ao agradecer esse belo símbolo que nos recorda dos ideais de paz, de tolerância, de pluralismo que existem no mundo, que sempre foram parte da visão de mundo do próprio povo judeu, que deu tantas contribuições à cultura, à ciência, à filosofia, não só do nosso país, mas de toda a humanidade. Ao receber, eu acho que todos nós devemos levar no nosso pensamento, elevar no nosso pensamento, no sentido da busca das formas pelas quais nós encontraremos uma paz, não diria perpétua, porque isso soa uma utopia, mas uma paz definitiva, uma paz cada vez maior, baseada na concórdia, na capacidade de entender o outro, na capacidade de dialogar, inclusive com aqueles com quem nós não concordamos. Eu creio que essa capacidade é fundamental para que a humanidade continue seguindo um caminho, como foi aqui descrito nessa belíssima canção, um caminho em busca da paz, da fraternidade, em que todos, homens e mulheres, possam se sentir verdadeiramente irmãos. As Forças Armadas Brasileiras, o Ministério da Defesa, fica muito honrado com essa homenagem e agradece profundamente esse gesto da comunidade judaica. Obrigado. Agora o momento mais aguardado do evento, em que a Federação Israelita do Rio de Janeiro homenageia os pracinhas com a estrela de Davi aqui no mausoléu.
A estrela marca os 70 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e foi fixada no mausoléu do subsolo, que abriga os túmulos de 467 soldados que tombaram na Itália. E foi idealizada pela artista plástica Ruth Kaki. Foi muito emocionante para mim por duas razões. Primeiro, porque eu acho que é uma coisa muito justa homenagear os ex-combatentes da Segunda Guerra. E segundo, que meu pai foi um ex-combatente também. E na hora da criação eu pensei muito em como homenageá-los e fiz uma peça com 72 centímetros, que é um Rai Vida. Uma honra para nós que a comunidade judaica esteja aqui conosco. Nós sabemos que na guerra os judeus sofreram muito, o problema do Holocausto, e os nossos militares que aqui estão foram combater o nazifascismo, justamente combater essa injustiça, combater essa atrocidade. Durante a homenagem, o coral israelita brasileiro se apresentou para o público com a canção Ela Derer, que significa Pelo Caminho. A comunidade judaica aproveitou o Domingo de Sol para assistir à homenagem e representantes falaram da importância do evento. A comunidade judaica que sofreu no mundo inteiro as chagas do Holocausto e as perseguições tem, junto com os brasileiros que foram ajudar a libertar o mundo dessa bestialidade nazifascista, está indelevelmente a partir de hoje marcada em conjunto.